gráfica, antropológica, histórica, sociológica, vai impressionar o ser encarnante para a perspectiva daquela religiosidade. E vai criar um filtro. Esse filtro é como ele vai perceber o espiritual, a partir da experiência material dele, da experiência cultural. Mesmo dentro de um determinado filtro, por exemplo, um indivíduo que nasce numa religião como muçulmana, numa religião de deserto, ele vai ter também, como ele muito bem colocou, as muitas variantes da experiência espiritual e o nível de compreensão intelectual e o nível de compreensão moral, porque tem gente que tem compreensão intelectual muito intensa, quando ele faz, por exemplo, entra na evangelização infantil e vê o indivíduo estudando a pluralidade dos mundos habitados, mas aquela criança que sabe tudo aquilo ali, pratica bullying na escola, ela tem compreensão intelectual avançada, mas prática moral empobrecida. Então você tem aí, ao mesmo tempo, um desnível de compreensão intelectual e um desnível de compreensão moral. Ainda tem um outro elemento que eu acho que a gente percebe hoje em dia muito gritantemente, existem dois desafios no campo da fé. Primeiro é a secularização, que provoca um temor de perda de identidades. Então, por exemplo, o Estado é laico, não pode defender uma religião, e aí você tem as religiões que têm um certo grau de fragilidade na sua construção de identidade, elas precisam, para afirmar sua identidade, negar todas as demais. Quanto mais uma religião tem um discurso que nega as outras expressões de fé, mais fragilidade ela possui em termos de concepção e construção de sua teologia. O indivíduo, por exemplo, um ser humano, quanto mais ele nega a identidade do outro, mais frágil está a sua própria identidade. Quando o ser humano está mais planificado, ele não tem necessidade para afirmar sua identidade negar do outro. Aliás, ele nem afirma a sua. Ele apenas existe. E existe em respeito à sua própria individualidade, em respeito à individualidade dos outros. E percebe muito claramente que se Deus tivesse a necessidade de criar um universo inteiro de clones, com a mesma competência espiritual, a mesma cara, a mesma identidade e o mesmo nível de culto, ele faria assim. Ele quis a diversidade porque ela nos enriquece. E hoje a gente vive um contrassenso, obviamente, no campo dessa busca por manter a identidade com medo da secularização e, ao mesmo tempo, a globalização econômica do planeta tem gerado um encontro sem precedentes em todas as áreas do conhecimento humano, não só tecnológicos. Não é somente o nosso telefone que é feito na China. O que a gente vive hoje é uma experiência de contato com o outro, como nunca aconteceu, que é completamente prevista em Evangelho segundo o Espiritismo, num capítulo que descreve muito bem a utilidade providencial da riqueza e vai falar sobre a necessidade dos povos se integrarem para poder a comunicação avançar e haver uma globalização do planeta. Entenda que é um texto feito em meados do século XIX, antes da discussão sobre globalização, não havia nem ideia de uma comunidade como a europeia, não havia nenhuma dessas ideias de unificação que veio só muito fortemente depois do pós-guerra com a criação da ONU e o embrionário mercado comum europeu, que depois virou a comunidade europeia. Então a gente tem uma secularização que ameaça muitas fés frágeis e, ao mesmo tempo, um encontro sem precedentes, sem espaço para recuo entre as fés, provocando um nível de estresse profundo de manutenção da identidade. Aí isso gera tanto sentimento de temor que você tem a radicalização disso, como, por exemplo, o movimento terraplanista, e não estamos falando de política aqui, gente, pelo amor de Deus, que é a ideia de negação para afirmação. Então, obviamente, quando você olha esse cenário, você não é para olhar como ameaça, nem como um antagonismo. O fato de nós termos primeiro porque quando Kardec perguntou onde está escrita a lei de Deus, e a resposta de forma completamente disruptiva, em termos de tudo que a gente vinha vivendo de experiência de fé, está em livro tal, ou em livro tal, em livro tal, em livro tal, ou em cultura tal. Não, na consciência. E a gente tem uma doutrina que ela é forjada no sentimento de respeito e ecumenismo, quando ele pergunta, é necessário ser espírita para ter ser torto na vida futura? E a resposta é, se assim fosse, estariam deserdados, todos não tiveram ensejo de conhecer, o que seria um absurdo. Só o bem leva o homem a uma vida futura melhor, e o bem é sempre o bem em qualquer caminho que seja que a ele conduza. Nós temos uma doutrina que não deixa uma margem para o radicalismo e para a intolerância. No entanto, nós temos intolerantes. Não existe também, Haroldo, não existe também, Otávio, dado o fato de ser uma doutrina que acontece já com a sociedade completamente letrada, que tem escrita, que tem publicações, não é livros que a gente fica, onde é que está original, não tem.
e completamente preocupada em não deixar interpretações dúbias, porque não fala em figura de linguagem, não fala por simbolismo, porque era o tempo que Jesus prometeu, ou enviaria um Consolador que irá relembrar e acrescentar, né? E aí ele acrescenta e relembra numa época de efervescência intelectual, e ao mesmo tempo, com esse positivismo academicista, coloca de forma muito clara, não tem espaço para interpretação dúbia. Mesmo assim, nós vemos o que a gente chama de distorção cognitiva, que é quando eu adapto a experiência religiosa customizando a minha identidade. Há uma busca hoje, não por conversão à mensagem do Evangelho, mas distorção da mensagem do Evangelho para adesão à minha própria identidade. De indivíduos, não é nem de grupos mais. O que torna a experiência muito mais transtornada do ponto de vista psicológico e emocional, que explica muito dessa onda imensa de suicídio, depressão, angústia de todas as ordens, porque os indivíduos não querem ter a humildade de se tornar um filho de Deus. Querem distorcer a experiência a ponto de Deus se tornar um pai particular a meus caprichos. E, obviamente, isso tem um custo tanto para o indivíduo como para os grupos. E aí existe é um movimento que é transitório. Ele não vai levar os 1000 anos de Idade Média. É um movimento transitório. Vai se esgotar muito rápido, até porque, a gente estava até discutindo isso ontem, né, Haroldo? O progresso, ele não pode ser parado. Inclusive, quando Kardec pergunta o que pode acontecer com os que tentarem evitar o progresso, a resposta é: eles não vão conseguir. E aí Kardec: mas se eles insistirem, se eles disserem: não, mas eu quero, não estou gostando, né? Aí ele diz assim: serão trucidados pelas engrenagens que tentam fazer parar. Então, a gente tem um movimento de customização de Deus, de materialização do espiritual, muito profundo, né? A gente tem aí uma comercialização da fé muito profunda. E, obviamente, nós não estamos aqui para apontar o equívoco dos outros, mas para enxergar os nossos, entender, como o Haroldo muito bem colocou, que existem níveis de percepção intelectual e moral que vai dar essa pluralidade e diversidade gigantesca, mas nós temos como entender que, apesar das diferenças no campo da percepção, de compreensão, de manifestar divindades, hoje a partir dos elementos psíquicos ou dos elementos materialmente dados para nós, usando, por exemplo, seja um ambiente africano ou dos ribeirinhos amazônicos, ou do deserto, e a partir daí ter um colorário de identidades e de deidades, os padrões de moralidade transcendentes nos unificam. Quando a gente vai para um diálogo interreligioso, nós temos que realçar os nossos pontos de contato, que são muitos, e não realçar as divergências, que no fundo são poucas. Quem gosta das divergências é quem quer manter controle sobre rebanhos específicos. Quem gosta de perceber a igualdade é quem quer entregar o controle do rebanho a quem realmente controla, que é Jesus. Quando eu quero manter rebanhos desunidos, eu reforço as diferenças, porque eu quero manter controle sobre grupos políticos, econômicos, ideológicos e espirituais. Quando eu reforço aquilo que nos une, não aquilo que nos separa, eu entrego ao pastor, que é o pastor de todos nós. Bom dia. Eu gostei muito dessa ideia da customização, que o Rossandro usou de metáfora, de imagem. Me recordei que no livro A Caminho da Luz, no subcapítulo A China Milenária, que é um capítulo bem interessante, né? O Emmanuel descreve que Confúcio, ao reencarnar como mensageiro de Jesus no ambiente chinês, teve que se embeber das tradições chinesas, que são muitas, né? Eles são muito ritualísticos. Para vocês terem uma ideia, tem um grande sinólogo, que são aqueles estudiosos da China, chamado Marcel Granet, escreveu um livro chamado O Pensamento Chinês. A primeira coisa que ele destaca no livro é que, diferente da trajetória greco-romana nossa, que separa na ciência, por exemplo, sujeito e objeto, né, os chineses não fazem isso. Então, assim, a percepção cultural é diversa. Deus é como se fosse um grande sol. E nós temos aqui janelas culturais de formatos diversos. Uma tem formato de uma lua, a lua budista, né? A outra é uma estrela, né? Mas assim, o sol do lado de fora é o mesmo, né? Mas para a gente
transmitir uma mensagem, ainda que a gente venha com um projeto espiritual maior, a gente tem que fazer como Confúcio, com humildade, se embeber de uma cultura, então buscar lá, todo bom professor sabe disso, né, que eu vou falar agora. Você não é ouvido pelos seus alunos pelas coisas que intelectualmente você fala. Os seus alunos prestam atenção em você porque eles gostam de você. Eles se identificam com você, né? Então, primeiro você tem que, com humildade, se embeber daquela cultura para encontrar um caminho didático, né? Daí essa diversidade toda. O Emmanuel fala assim, o medo é o berço rústico da fé. Então, se eu fosse fazer uma antropologia espiritual das culturas religiosas humanas, né? No princípio, todas se comunicavam à humanidade por meio do medo. E esse medo comunicado, as metáforas que o informam, as cosmogonias, as teogonias que informam isso, elas criam formas de pensamento, num nível de longa duração. Vamos fazer uma comparação aqui agora. Quando você assiste uma notícia no jornal, você está em contato com a crichinha de uma onda rápida. Quando você tem uma conjuntura econômica, o Brasil atravessa tal conjuntura econômica, você está em contato com a onda. Mas existe um movimento mais profundo, que são as correntes marítimas profundas, né? É a chamada, tem vários teóricos, a longa duração, né? Espiritualmente também não existiria isso. Antes de vir para cá, pensando no tema, eu estava lendo o Arthur Joviano, o Neolúcio, né? Comentando sobre a diferença da recepção do espiritismo na Inglaterra e no Brasil. E aí ele falando das longas durações das estruturas católicas que nós temos aqui. A ideia de culpa, né? Muitos de nós espíritas ainda achamos que Jesus se ofende porque alguém fez humor com a imagem dele. A gente ainda acende vela, a gente ainda acha que a imagem é o santo. Ainda que a gente não faça isso diretamente, né? Nós temos aí uma idolatria das coisas palpáveis. Nossa evolução. E são brinquedos didáticos. Então, assim, durante um certo tempo na sua evolução, Deus te dá uns brinquedos, né? Aí você se apega a eles. Eu adoro canto gregoriano, eu adoro meditação zazen. E então, quando você vai aprender o zazen, você era budista, né? Aliás, você era hinduísta, e você começou a pensar que a tradição hinduísta é muito tradicionalista. Aí você, por um movimento político, aderiu ao budismo. Então, a partir de agora, a ideia de Deus para mim é ruim, né? Na verdade, quando o budismo afasta a ideia de Deus, é para fazer você olhar para dentro. Então, assim, afastar a ideia de Deus é um brinquedo, que às vezes as pessoas levam muito a sério. Então, elas acham que efetivamente a personalidade desapareceu, mas aquilo é um estágio para chegar a. O dedo que aponta para a Lua, ele não é a Lua. Então, é necessário passar pelo estágio sem se apegar a ele. Estágio é ser mineiro, estágio é ser brasileiro, estágio é ser muçulmano, né? Porque, assim, quando você olha para o Islã, eu adoro estudar a tradição sufi, sabe? Você pega um grande espírito, como por exemplo Al-Rumi. Maravilhoso, maravilhoso, né? Por que a tradição do Al-Rumi não predominou no Islã? Porque a maioria dos muçulmanos não está no nível da transmissão espiritual do Al-Rumi, né? Agora, a gente não pode olhar para o Islã a partir do radicalismo. A gente tem que olhar para o Islã a partir da empatia, da simpatia que a gente tem pelo Al-Rumi. Por um tempo eu achei que o budismo era uma religião extremamente tolerante, até eu ver o que os monges budistas estão fazendo agora no Camboja com os muçulmanos. Qualquer tradição religiosa, se eu customizar essa tradição pela minha intolerância, vamos pegar o próprio espiritismo agora, né? Ao longo dos últimos 30, 40 anos, eu acho que a tradição do Chico Xavier não tem culpa nisso. Você pega a obra do Humberto de Campos, ela tem uma série de aproximações empáticas com as culturas afro-brasileiras. Quando você atravessa, é um preto velho que se comunica, é um espírito que tem uma facilidade de comunicação com os espíritos da natureza, né? Nós construímos uma ideia de afastamento das tradições afro-brasileiras e indígenas, né? E, na verdade, a gente não pode hierarquizar as diferenças. Quando o espiritismo ele não tem formas, imagens, né? É uma forma da gente fazer um tipo de percepção que construa uma linguagem comum. Quando eu tenho uma taxonomia biológica, eu vou descrever filos diferentes, quem é aqui da biologia, né? Eu tenho que criar um sistema de classificação. E, para isso, eu não posso usar o nome que tal etnia indígena usa. Eu tenho que criar uma língua. O Linneu não criou aquela... duas, né? O espiritismo é essa linguagem que te permite ver uma tradição egípcia antiga, perceber o seguinte: os egípcios encheram isso de mitologia, porque era próprio da cultura deles. É bonito, mitologia não é ruim, né? Ela é um brinquedo, mas eu posso entender o fenômeno
a partir de uma linguagem que seja comum. E isso me aproxima. Ao mesmo tempo que isso me torna racionalizador dessa tradição, eu consigo antropologicamente trazê-la para um sistema classificatório, que eu acredito, pelo menos até agora, que é mais neutro, né? Eu consigo respeitá-la também na sua origem, que esse outro caminho é importante, sabe? Porque uma coisa, quando eu crio uma classificação, eu posso ficar também apegado à minha classificação. Eu acho o seguinte, o bem com apego é um mal. O mal sem apego caminha para o bem. Então, assim, se você cria uma classificação, mas você se torna escravo dela, se você se torna escravo da sua forma religiosa, você passa a desqualificar as outras, né? Se você comete um erro, pode ser um erro histórico, que é o que nós cometemos, eu acho, no Espiritismo, nos últimos 30, 40 anos. Exemplo, nós não subimos os morros. Os nossos irmãos evangélicos subiram. Nós, assim, nos afastamos culturalmente de uma parte considerável da população, e hoje a gente tem que correr atrás. Eles ocuparam esse espaço. Nós tivemos preconceito. Tornamos, em grande medida, o Espiritismo uma religião de classe média alta, que se comunica preferencialmente com esses setores, com esses estratos da sociedade, né? Esse não era o projeto de Bezerra de Menezes, não era o projeto de um Eurípides Barçanufo. Então, nós temos o preconceito com as tradições que foram derrotadas, historicamente, afro-brasileiros. Não pense que o preconceito com o africano é por aquilo que você pensa sobre a religião deles, não. É que você tem preconceito com a tradição africana mesmo. E a gente tem que reconhecer que tem, né? E com a tradição indígena também. Quando você se aproxima dessas tradições com respeito, você consegue sentir empatia. Sentindo empatia, a gente entra em qualquer lugar. E a gente consegue ser entendido, compreendido. Se a gente parte de um patamar de superioridade para ir levar uma luz a alguém, né? A gente faz diferente do Confúcio, que se embebeu da cultura chinesa, para que então ali dentro, né? Não como um cavalo de Troia, para que ali dentro, em empatia, né? Ele pudesse dialogar com o coração dos chineses e fazer os chineses evoluírem, né? Que a Terra é um jardim de flores variadas. Os dons são infinitos, mas, dizia o Teilhard de Chardin, jesuíta, né? Tudo que sobe unifica. Se a gente enxerga a diferença como um padrão, como um muro, é porque a gente não subiu. Se o nosso coração subir, a gente vai sentir empatia, né? Quer ver um exemplo para fechar? Pega o Livro dos Espíritos, de que forma os Espíritos comentam as tradições de sacrifício humano. Quem já viajou para o México aqui, né? Como eles comentam isso com respeito, entendendo o tempo para os povos mesoaméricos, por exemplo, né? E eles vão tratar do sacrifício humano, eles identificam que a gente tem que ajustar a expectativa em relação à cultura e ao nível de evolução. A gente não pode cobrar de uma laranjeira jovem que ela dê um fruto maduro, né? Então é necessário se localizar, se empatizar, para que depois a gente se aproxime do outro. Quando a gente fizer isso no Espiritismo, a gente vai correr atrás. A gente fez isso na educação brasileira também, né? A gente quer ter aluno bom. Eu sempre digo para os meus alunos, sou professor do curso de História, e lá as pessoas vão dar aula para alunos os mais variados. Eu sempre digo a eles, ó, sabe aquele aluno, a gente diz em Minas assim, eu vim com milho, ele voltou com fubá, né? É um aluno que ele já responde, ele já chega à ilação mental. Esse aluno não precisa de você. Sabe aquele aluno que faz pergunta besta, que demora a entender? A pessoa que lê, vocês vão entender o que eu estou falando, que é de tudo que eu estou falando aqui é isso. A pessoa lê o Livro dos Espíritos, mas o Livro dos Espíritos não entra nela. Você para aqui 2 horas e explica a pessoa, olha, há 2 tradições grandes africanas no Brasil, Banto e Yorubá, Umbanda é isso, Candomblé é aquilo, né? Aí ele termina de ouvir, mas o Espiritismo é superior. Não entrou, não embebeu, não permealizou, né, pela informação, porque o copo de chá está cheio, aí não tem como entrar mais nada, né? É por isso que a gente tem que, às vezes, experimentar, viver nas tradições subalternas. O Boaventura de Souza Santos, quando ele fala das epistemologias do Sul, né? Às vezes a gente tem que se aproximar. Você já foi num acampamento de sem terras, você que julga os sem terras? Você já entrou numa comunidade afrodescendente? Você já foi um quilombo? Você já entrou numa cultura indígena? Você já entendeu por que o pessoal fecha a estrada na hora que você passa com o carro? Do lado deles, não do seu lado e das percepções intelectualizadas que você constrói, mas do lado empático deles, né? Eu acho que quando a gente fizer isso no Espiritismo, a gente for essas pessoas que realmente estão precisando, não é a pessoa que pegou o Livro dos Espíritos, não está precisando dele agora, então deixa ele de lado porque tem algo que está atendendo à evolução dela. É uma pessoa que, se pegasse isso, ele está no extrato subalterno da sociedade, ele não tem acesso à cultura, e a gente vai lá e apresenta para quem quer ter. Vamos terminar.
Uma pessoa que fala, que relata aqui, que a filha é da Umbanda, mas ela é trabalhadora da casa espírita, e que muitas vezes, né, sente o quanto as pessoas, né, de certa forma, criticam esse posicionamento, e por conta disso ela evita falar que a filha é dessa outra religião, né, e o quanto isso a entristece. Então, acho que muito mais esse sentimento da provocação, de tantas reflexões, né, que a gente trouxe. Mas ainda uma pergunta então, em si... Só um minutinho. Então, manda um beijo para a filhona e pede para ela colocar nosso nome lá e pedir proteção para a gente no terreiro. E uma pergunta como traz o seguinte: observa-se que no movimento espírita, algumas pessoas querem trazer práticas de outras religiões para a casa espírita. Diante disso, qual deve ser a postura adotada? Nós vamos combinando que nós vamos responder rapidinho. Olha, aí é o bom senso. Tudo tem que ter o bom senso. Porque eu tenho que evitar os limites. Quer dizer, eu não posso chegar num açougue e falar assim: moço, uma Neusaldina, por favor. Aí o cara, eu vou deixar o açougueiro confuso. Ou chegar na farmácia e falar assim: filhote, meio quilo. O cara, não, você está na farmácia. Né? Então, eu não posso chegar a um extremo de entrar numa casa espírita, aí ter lá um negócio para meditação budista, aí ter lá um negócio para uma prática hinduísta, aí ter um pedacinho de um terreiro lá para... Né? Não posso ter isso. Porque aí eu transformei numa miscelânea que eu perdi a identidade. E aí a função da casa espírita, que é proporcionar uma experiência espírita, aí desnaturou. Desnaturou. Por outro lado, eu tenho que tomar muito cuidado com as imagens mentais da Inquisição. Que é assim: eu quero proteger tanta casa espírita que chega a pessoa e fala assim: camisa hindu aqui não entra na casa espírita, não. Mas por quê? Porque eu sou o dono da casa e aqui ninguém entra com roupa de hindu. Aí chega uma trabalhadora e fala: vestido branco não, prática afrodescendente aqui não, aqui é uma casa espírita. Aí eu virei inquisidor. Então é esse bom senso que a gente precisa ter, né, gente? O que vocês... Acho que sim, ó, com certeza o que a gente percebe ou é um extremo ou outro. E tudo que a gente busca na vida, seja dentro de nós, seja nas nossas práticas exteriores, é o equilíbrio. A primeira coisa que a gente deveria então perceber é que está precisando o movimento espírita deixar de ter donos, afinal pertence ao Cristo. Enquanto a gente achar que a gente tem a autoridade moral para definir padrões, a gente está doente. Então a gente tem que manter uma certa identidade, até porque se a gente perde as identidades, aí as muitas manifestações de fé perdem suas missões, porque diante da diversidade humana, que Haroldo também colocou, de compreensão, de lugar, de história, que no tempo... Eu preciso, então, que tenha um leque de opções para que cada indivíduo se encaixe e perceba, a partir de sua perspectiva, de sua lente, a sua religiosidade. Esse respeito do contato, ele não é um apagamento de identidades. O ecumenismo não é um convite a deixar de ser eu, mas é um convite a também enxergar que tem um outro. Porque quando a gente não tem esse evento, a gente tem uma tentativa de apagamento e até justificativa para a destruição e morte do outro. Que pode ser, eu posso me tornar um homem-bomba, fazer um atentado terrorista, qualquer coisa que seja, em qualquer religião, não é só numa, que tem um movimento de não aceitação do outro, é um movimento de fundamentalismo. Agora, eu preciso manter esse equilíbrio. Ao mesmo tempo, eu tenho minha proposta, eu tenho a minha resposta, e a grande resposta é uma resposta de trazer uma racionalização sobre o que era muito místico, que era o contato com o espiritual, através de um livro completamente categorizado, que é o livro dos médiuns. Nós temos aí a capacidade de trazer percepções reencarnacionistas que eram muitas vezes com inevoluções a partir de uma perspectiva muito mais racional, e lembrar que o grande objetivo de alguém que vai a uma casa religiosa, que a gente perceba isso, que quando alguém vai em busca de um espaço de fé, ele vai em busca do transcendental, do excepcional, do incomum e do espiritual. Ele não vai em busca de uma coisa que ele encontra em qualquer empresa, numa escola. Não, ele vai em busca do extraordinário. Então,
Muitas vezes nós temos que nos perguntar, na busca desse formalismo todinho, desse controle absoluto do que se denomina de controladores da pureza doutrinária, se a gente não tem apagado a manifestação espiritual nas casas espíritas, estamos nos tornando um movimento espírita sem espíritos. Só uma provocação. Cidade de sentimentos, né? Você pega uma meditação ativa de um sufi, ela é outra coisa. Você pega um chinês numa meditação taoísta, ela é outra coisa, né? Por que isso é rico? Porque você precisa dos outros. Então, assim, na medida em que essas coisas bailam juntas, em harmonia, sem querer um alcançar o espaço da outra, você tem a construção, como a ciência do mundo inteiro é colaborativa, ou deveria ser, né? A religião também um dia o será. Assim como a medicina um dia vai servir realmente aos homens e não ao mercado, um dia a religião servirá realmente ao crescimento espiritual da humanidade. Sob o outro aspecto, né? Esse aspecto da diversidade, do preconceito, o grande problema é que às vezes você não deixa a pessoa vir com a roupa branca. Imaginemos o seguinte: a sua casa espírita fica num bairro que tem uma comunidade africana. Nem toda pessoa que veste uma roupa de identificação iorubá, ela é um bandista. Abra a sua cabeça. Porque se fosse alguém vestido com um jaleco alemão e tivesse um sotaque alemão, certamente você acharia que é próprio para a casa espírita. Dr. Fritz, essas entidades, né? Mas quando é uma entidade, gente, os senhores de escravos no Brasil teriam evoluído a ponto de serem guias espirituais nas nossas casas espíritas? A sensibilidade afetiva foi construída pelo preto velho, pelo índio, pelo caboclo, né? Eles se denominam assim, né? Acho que é a vida inteira. Sabe o kata do karatê e o kati do kung fu? Os grandes mestres mesmo se libertam deles. Eles são formas, eles são disciplinas. Quando você vai além, você está além da forma. Quando a gente não está fazendo a nossa tarefa, a gente fica buscando se esmerar na forma. Como os fariseus que andavam com longas túnicas, cumpriam exterioridades para não cumprir o que é essencial. Então, quando a gente vai ao essencial, a gente unifica. Uma outra questão levantada aqui sobre esse ponto da intolerância religiosa, a pessoa traz, né, como uma marca, né, que ao ser firmado o comportamento dos trabalhadores nas casas espíritas com relação à intolerância para com o crescimento ou não de cada um. Fiscalização, né, de evolução espiritual do colega. Demonstre, por favor, os perigos e a transformação individual, grupal, social de cada pessoa. A gente fala que a gente está precisando da campanha a favor da vida. Cada um cuida da sua. Porque nós precisamos, isso é uma coisa importante, e aqui nós estamos provocando. Nós precisamos ter um respeito à esfera íntima e privada das pessoas. Isso, e aí eu vou dar um testemunho aqui. Uma das coisas que mais me impressionou assim, na convivência com o Divaldo, convivência íntima, não é convivência de palco, percebe? Convivência íntima, né? Que com os dois aqui a gente já nadou de sunga no mar, queimamos, passamos protetor, essas coisas ridículas. Uma coisa que me impressionou no Divaldo é o respeito que ele tem à sua vida privada. Total. Ele não fica interferindo, de jeito nenhum. Tem uma discrição, um respeito à intimidade, à esfera privada dos outros. Né? E isso é importante, gente. Isso é muito importante. Eu acho que nós, espíritas, precisamos desenvolver isso. Né? Então, está aqui o Rossando, companheiro querido, faz o trabalho de exposição, mas aqui, ele tem uma esfera que é dele, a intimidade dele, a vida dele, as escolhas dele, os gostos dele, as preferências dele. Né? Temos o Zé, as escolhas dele, as preferências dele, a família dele, a maneira como ele vive, os desafios da vida pessoal de cada um de nós, as agruras, os acidentes de percurso. Não é? E nós precisamos compreender, porque
Isso é o evangelho verdadeiro. O evangelho é essa capacidade de acolher o outro tal como ele se apresenta. A gente adora ficar falando Jesus, o médico das almas, né? Só que um médico que está num pronto-socorro, como é que ele recebe? Gente saudável? Né? Como é que você acha que um oncologista recebe paciente? Para fazer plástica? Ah, seu nariz está tão bonitinho, vamos dar mais uma. Fazer um botox aqui. Como é que o médico recebe? Recebe a pessoa na sua angústia. O médico recebe a pessoa na sua fragilidade, na sua dor, na sua dificuldade. Então, Cristo recebeu Maria Madalena na dificuldade sexual dela, na dificuldade que ela tinha de sintetizar o que é o amor e o que é a sexualidade. E o Cristo fez o quê? Ajudou. Ele a ajudou a curar aquela ferida que tem uma história, porque você não sabe quem que abriu aquela ferida nela. Você não sabe. Aí você pega uma pessoa aqui que está viciada em bebida, você não sabe o que aconteceu. Então André Luiz fala assim: você está criticando o vício do outro? Será que você teria resistido ao que ele passou? Por exemplo, eu tive um tio, irmão da minha mãe, no enterro, não teve nada, eu tive que comprar o caixão, tudo. Morreu alcoólatra. Mas por quê? Foi abandonado pela esposa, que era o amor da vida dele. Morreu de amor. A bebida foi só um instrumento. Aí você vem aqui para a tribuna espírita e fica fazendo um discurso absurdo, sem entender, mas não é médico. Jesus não é um médico das almas. Ele não é um médico. Aí você pega o sujeito da droga, tem N coisas, né? N fatores. Aí pega o outro que tem, por exemplo, espírita que tem dificuldade com a língua. Ele tem uma dificuldade. Então, é aquele que cria intriga, ele separa grupo, ele cria fofoca, ele fala mais do que deve. E a pessoa, você olha assim, a vida sexual dela está equilibrada, a vida financeira está equilibrada, a vida familiar, mas a palavra é um desequilíbrio na vida dessa pessoa. É esse ponto que a gente precisa, né? Eu vou deixar o Sandro complementar aqui, porque tem uma coisa que a gente percebe muito, tem uma música que cantava na evangelização infantil espírita aqui, que é do pessoal lá do Maceió, que criou, que um amigo meu chamado Ítalo, que passou um tempo em Campina, que me ensinou, que é: quando eu aponto o dedo para o vizinho, eu tenho 3 apontados para mim, né? Então, na psicologia, quando na formatação da psicanálise, Freud identificou que o ego, no seu processo de desenvolvimento, ele passa por etapas. Quanto mais rudimentar é o mecanismo de defesa do ego para evoluir, mais infantilizado ele é. E aí, nas etapas de mecanismo de defesa do ego, ele vai identificar, por exemplo, a projeção, que é o indivíduo que é incapaz de enxergar em si os próprios defeitos e, convenientemente, consegue enxergá-los muito bem detidamente nos outros. É a negação, que é quando o indivíduo tem, mas não diz que tem, ele nega a si mesmo, né? Então existe o deslocamento, que é quando o indivíduo pega uma raiva que é dele e projeta noutra coisa, mas já é avançado. Por exemplo, estou com raiva de alguém, faço... eu queria dar um murro na pessoa, mas eu tive a maturidade de deslocar para um objeto. É uma evolução, que é a projeção e o projeto na pessoa mesmo, né? Então, assim, o que a gente percebe é que quanto mais sensor moral você é, mais imoral você é por dentro. E apenas você projeta a sua infantilidade emocional. Não vamos colocar aqui julgamentos. Então, quanto mais eu consigo enxergar no outro, é um ditado nordestino: quem disso cuida, disso usa. Eu só enxergo no outro aquilo que eu tenho. Muito boas, elas são tolas.
Você faz, não se envolve com Marco não, que Marco não presta. Não, Marco é gente boa, porque a pessoa não é mal. Ela não consegue enxergar a maldade no outro, ela não tem projeção do mal. Então o outro é mal de um jeito tal, mas ela não consegue nem projetar numa tela que está mostrando lá um outdoor de maldade. Por isso que está lá. Por que o mal prepondera? Porque o bom é ingênuo, o bem é ingênuo e não é audacioso. Entende? Então, assim, todo o mal que eu consigo enxergar no outro, todo evento em que eu paro para falar do outro, é um evento de falar de mim. Tanto que Freud dizia, quando João fala de Pedro, João fala mais de João do que de Pedro. Entende? Porque João está se projetando. Então, quando João fala de Pedro, João fala mais de João do que de Pedro. Mas aí o Espírita criou uma forma de fazer isso parecer na evolução espiritual. Sandro, Otávio, Haroldo, queria falar um negócio sobre você, Otávio, porque a gente está precisando fazer prece por Otávio. Está obsediado. Então, a gente, Deus queira que não, né? Deus queira que não. E tudo que eu estou lhe dizendo não seja verdade. Mas, nunca o objetivo foi resgatar o irmão, mas afundá-lo. Afundá-lo para esquecer que eu já estou no charco onde eu quero que ele se encontre. E cuidar de si, amar ao próximo como a si mesmo, é um exercício de empoderamento da alma e de autorresponsabilização. E quando a gente olha a inveja sob a perspectiva, ou a fala, ou a calúnia, da perspectiva não de um julgamento moral, que coisa feia, não. Como é que você vê um argueiro que está no olho do seu irmão, quando tem uma trave no seu? Não é um julgamento moral, é assim, meu filho, que perda de tempo. E todo o tempo que você investe para observar o que ele tem, você desinveste para observar o que você tem e o que você pode mudar. Então volta essa energia tão vigorosa de controle de atitude para si mesmo. E aí você consegue evoluir. E quando você atinge esse grau de maturidade espiritual, você se torna tão doce no processo, porque quando você olha seu percurso e lembra de onde você veio, onde você está, para onde você está indo, quando você encontra alguém que você até percebe que num ponto da personalidade está atrás de você, você olha com a misericórdia, a condescendência de quem já esteve lá e sabe como precisou de ajuda para sair. E ao invés de julgar, você vai chegar lá para... O que eu posso fazer para você? Eu já tive aí, eu sei. Lembra Pedro nega Jesus? Você imagina... Quando alguém chegou depois para Pedro, esse mestre que você está falando para mim é fantástico, mas eu não mereço, eu sou adúltero, eu sou imoral, eu roubo. Aí ele faz assim, eu neguei ele, eu te entendo, vem cá me dar um abraço e vamos se erguer junto. É esse o processo. Eu me lembrei de uma história pela psicografia do Chico Xavier, que havia um crítico de arte. E esse crítico de arte observava diversos objetos em sequência. Já num avançado da noite, ele recebeu um prato de frutas que ele deveria comer. E ele fez uma análise do prato de frutas, encontrando nessas frutas uma série de defeitos, né? Tem uma mensagem do Emmanuel que ele fala assim: pequenos nódulos na madeira não atrapalham a sua formosura nem a sua utilidade. Porque Deus nos aproveita, não obstante tudo isso. A arte... Quem gosta de arte me entende no que eu estou falando, né? Ela não tem que ser perfeita. Quando você vai, a simetria da régua não é a simetria do traço artístico. Por quê? Porque eu acho que toda forma de beleza realmente transcendente, ela não pode ser observada de forma estática. É tanto assim, quando alguém faz um quadro, ele tenta reproduzir ele em movimento. Não é assim como a Mona Lisa, eu acho que ela está olhando, né? Os pés do São Francisco caminharam, tem que dar uma ideia de movimento, né? Beleza, você vê na ação. Quando você fotografa partes da sua visão limitada sobre alguém, você não está vendo o movimento dessa pessoa espiritual. Há crimes que a gente não classifica como crimes. E há gente que a gente fica aí condenando e que, sob o ponto de vista de quem o observa espiritualmente, né, ele teve razões, motivações e sentimentos que nos escapam, que nos fogem. E é por isso que a gente não deve julgar, né? Se a percepção artística ela comporta tal sensibilidade, tal requinte, imaginemos o sentimento do amor, que é o maior sentimento que nós já conseguimos alcançar. O Paulo fala assim, olha, eu tenho que aumentar em conhecimento, em sentimento, para que eu possa alcançar as coisas que são excelentes. Quer dizer, tem uma porção de coisas que não são excelentes no sentimento. Vejo o bem, eu sintonizo com o bem, então o bem cresce. Quando eu começo a ver o defeito, eu começo a identificar a pessoa com a mensagem que ela transmite.
Como o homem é muito corajoso com doença, ontem à noite eu estou gripado, na hora que eu subi aqui, na hora que eu cheguei aqui no teatro, né? Não tossi, faz isso comigo, não vem de mim. Faz no Rossandro, faz no Haroldo. Não nos identifiquem com a mensagem, porque nós também seguimos a mensagem. Nós também procuramos seguir esse padrão artístico do amor. A gente confundir a pessoa com a divindade. Isso é a principal forma de idolatria, né? Você prejudica o palestrante, você começa a louvar qualidades que ele não tem, que nós não temos, né? Então, assim, quando a gente identifica o palestrante como humano, a pessoa que exerce a mediunidade como uma pessoa humana, você tomou um passe direcionado à cura, ao magnetismo do momento. O médium saiu dali, ele é um ser humano que foi veículo de algo, você passa a simpatizar com ele, passa a ter caridade com o palestrante, passa a ter caridade com o médium. Isso é essencial. É nessa percepção da nossa falibilidade, na capacidade de confessar os nossos erros e na empatia que a gente cresce. Quanto mais a gente se acha infalível, mais a gente se blinda espiritualmente a real intenção de quem quer nos ajudar. Quem critica nesse sentido, então, não tem boa intenção. Se você faz a sua ideia política, o seu partido político, valer mais do que a tarefa do espiritismo, que não é desse momento histórico, né? Se você... Meus queridos, coisa boa, né? Tá vendo como é que a conversa é gostosa, foi produtiva, mas está chegando ao fim, né? A gente tem que encerrar, porque tem muita coisa boa depois do almoço, né? Incluindo o almoço. E eu queria agradecer aos meus amigos queridos, Zé Otávio, Rossandro. Sempre que a gente vem, encontra, fica junto e tem a oportunidade aqui de trocar ideias. Eu acho que essa é a grande riqueza. A grande riqueza. Então, toda vez, só para a gente encerrar, toda vez que você encontrar alguém de outra religião, conversa. Conversa. Bate um papo. Foi assim que eu conheci a irmã Aila. É a pessoa que impactou a minha vida. Foi assim que eu conheci o pastor Enéas. Se tornaram meus amigos. É assim agora que eu conheci o Frei Nathaniel, que se tornou um padre ortodoxo. É assim que eu vou conhecer o Frei ortodoxo Francisco, que é um especialista em meditação ortodoxa. Conversa. Conversa. E foi tão bonito isso, porque eu mandei um áudio, ele mandou, falou assim: olha, o Francisco, eu quero que você conheça ele, o Padre Francisco, ele vai te ajudar muito nisso, e manda um áudio para ele. Ele falou: eu vou até falar com ele para te dar seu contato, Haroldo. Eu falei: então, pode passar. Aí o Padre Francisco mandou um áudio assim: querido Haroldo, eu acompanho seus vídeos no YouTube. Olha que bacana, gente. Então, conversa, dialoga, bate um papo, né? Mas não como alguém que está ensinando, como alguém que está trocando, está compartilhando ideias, valores, e assim, conversando amorosamente, despretensiosamente, nós vamos resgatar algo que está faltando nos dias de hoje, que é a nossa humanidade, nossa condição humana. Isso é muito vital, e também dentro do espiritismo também, na casa espírita, né? A importância do diálogo, a importância da compreensão do outro, né? E até a última coisa que eu queria falar, até de uma compreensão que eu acho que é a mais sábia de todas, que é o que tem para hoje. Isso é o que tem para hoje. Então você olha para uma pessoa, ela está naquela dificuldade, ela poderia fazer isso, ela fala: é o que tem para hoje. Isso é o que tem para hoje. Talvez daqui 5 anos você vai encontrar ela mais forte, mais experiente, mais aberta, mas é o que tem para hoje. Poxa, o movimento espírita está com esse problema, minha casa espírita, é o que tem para hoje.
né? E se você não gostou dessa conversa aqui, é o que tem para hoje.